Angola, boa noite. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Obras do Hospital Municipal do Louvoa estão paralisadas há quase um ano. Também paralisadas estão as obras da Rua Quianda, no Hoje Ainda. Já foram enterrados três dos 6 jovens angolanos que faleceram no trágico acidente de viação em Portugal. Campanha BI da Dipanda com pouca adesão em Cacoaco e Petro de Luanda quebra a invisibilidade do Interclube no basquetebol. Lá fora, na RDC, novos combates entre o Exército e o M23 deslocam as populações do Kivu. É sábado, 6 de dezembro de 2025. Faltam 25 dias para terminar o ano e vamos informar agora. Bem-vindo ao Girassol Jornal, edição de sábado. Boa noite, Angola. Seja bem-vindo à edição de sábado do Girassol Jornal. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Na Lunda Norte, o Hospital Municipal do Louvoa tem as obras de ampliação e reabilitação paralisadas há quase um ano. A situação obriga a população a recorrer às outras unidades hospitalares no Dunto e em Moçambique para receber atendimento especializado. A região debate-se também com a fraca contratação de médicos. Há apenas 2 para atender 47 mil pessoas. O hospital local, que existe desde a era colonial e teve várias paralisações durante o conflito armado e está desativado desde 1987, tem as obras interrompidas há quase um ano. Mais de 47 mil pessoas estão a depender da conclusão das obras do hospital para deixar de viajar até o Dundo ou Musungue, a atual sede da província, para receber atendimento especializado. Realmente, o município do Louvoa em si precisa mesmo da abertura do hospital, porque o Louvoa tem 45 mil pessoas. Outro senão é que sem a estrutura e apenas a contar com o Centro Médico do Lumwe, só 2 médicos estão contratados para atender a uma população que, segundo o censo 2024, saiu de 17 mil para 47 mil habitantes. Por falta de uma unidade hospitalar de secundário, o Louvoa sofre um problema de saúde. Até agora só temos 3 centros de saúde e por insuficiência também dos quadros, sobretudo os médicos, o Louvoa só tem 2 médicos e precisamos mesmo de pessoal qualificado como médicos e enfermeiros. A reabilitação e ampliação do Hospital Municipal do Louvoa, cujo valor da empreitada ficou avaliado em mais de 600 milhões de kwanzas, tinha a previsão de conclusão de 12 meses. A intenção depois da conclusão era atender a várias especialidades. Sempre foi muito difícil, porque atendendo o número da população é mesmo suficiente um médico atender por dia 50, 60 pacientes. É muito difícil. Estamos a precisar mesmo a abertura do hospital do Louvoa. A população local é acometida principalmente de surtos de malária. Temos a primeira patologia, que é a malária. O Louvoa está numa zona endêmica e temos insuficiente dos quadros. Às vezes, para a gente conseguir fazer uma transfusão de sangue, devemos evacuar um paciente do Louvoa até ao Dundo, onde temos um hospital secundário. Mais de 200 pessoas são atendidas diariamente no Centro Materno-Infantil do Caxinde, município do Dundo. A malária lidera as estatísticas de atendimento, com mais de 20 casos em crianças de 1 aos 12 anos de idade. O Centro Materno-Infantil do Caxinde foi concebido para atender os habitantes do segundo maior bairro da cidade, mas hoje o número de utentes ultrapassa a sua capacidade. Existente há mais de 10 anos, o Centro Materno-Infantil do Caxinde atende mais de 200 pacientes. Entre as patologias mais comuns, o destaque recai para a malária. E desde o início do ano, mais de 1.000 pacientes ocorreram às urgências da instituição. Diariamente nós atendemos, em média, 280 a 300 crianças. E as enfermidades identificadas é mais malária, infecção respiratória aguda e parasitose intestinal.
Bem, normalmente atendemos mais crianças de 0 a, bem, de 1 a 5 anos adiante que têm aparecido com esses problemas. Alguns casos graves, como a nossa unidade não internamos, mandamos para as unidades onde há internamento. Diariamente registramos casos de malária, que tem sido preocupante, principalmente nessa época chuvosa. Muita criança com diagnóstico de malária. Com 15 anos de profissão, a diretora da instituição conta com tristeza um momento que marcou a sua carreira, com a perda de uma jovem por negligência da família. Muita coisa que me marcou, mas eu tenho algo que é específico, que até hoje nunca esqueci, foi a experiência que tive de uma jovem mulher que havia perdido a vida por ter realizado, por a família entender realizar um parto domiciliar, que infelizmente a parteira teve que esforçar a placenta e infelizmente com o esforço teve a ruptura da artéria, veias e o resto acabou por levar a vida daquela mulher. O centro dispõe de consultas pré-natais, pediatria, planeamento familiar e programa alargado de vacinação. Depois das consultas, os pacientes são encaminhados para a área farmacêutica, onde recebem os medicamentos. Não, atende muito bem e nos dá muito medicamento aqui. Que é a primeira vez que eu estou aqui a fazer consulta. Vim a fazer consulta para a Natália, mas está tudo bem. Tem atendimento, sem nenhum problema. Então, os doutores estão a se comportar bem com os pacientes. E recebemos sempre a medicação, demos nas crianças sem nenhum problema. Estamos aqui a sempre tratar da consulta. A instituição é assegurada por diferentes enfermeiros e 3 médicos cubanos, número ainda considerado insuficiente, dada a demanda. Temos um número considerável, mas temos a certeza que o próximo ano, como já se publicou concurso público, estamos expectantes de recebermos mais quadros. O Centro Materno Infantil do Caxinde foi fundado em 2012. 200 ecografias foram realizadas durante a campanha de rastreio do cancro da próstata, realizada no Centro Materno Infantil do Caxinde, numa iniciativa da Administração Municipal do Dundo. Segundo o especialista em radiologia dos casos atendidos, mais de 20 testaram positivo para hiperplasia prostática. Uma atitude que muitos tomam por medo de conhecer o seu estado de saúde. O desconhecimento é uma medida adotada por muitos homens quando se trata de cancro da próstata. Me confirmar, saber o meu estado sorológico, o que dá para fazer. Para evitar que casos avançados da doença cheguem às unidades hospitalares, a Direção de Saúde, em parceria com a administração do Dundo, realizou de 1 a 4 de dezembro uma campanha de rastreio. O diretor municipal da Saúde disse que um dos objetivos do evento é evitar que diagnósticos errados cheguem às urgências médicas. Evitar com que utentes que precisam desses serviços deslocassem daqui para outros pontos do país, tanto resolver problemas urológicos que nós já temos a nível não só do município do Dundo, mas tanto de forma geral da província, resolver problemas que são mal diagnosticados. Então, temos casos que o diagnóstico é errôneo. O especialista em radiologia afirmou que mais de 200 pessoas procuraram os serviços de saúde e deste número, mais de 20 testou positivo. Nestes 4 dias, a patologia principalmente localizada ha sido a hiperplasia prostática grado 2 ou grado 3. Aproximadamente fizemos umas 200 ecografias, quase 200 ecografias. Por dia ou durante a campanha fizemos, por dia está a sair como 50, quase 60 por dia, e está a dar um volume de 50 pacientes vistos, uns 25, 26 podem ter patologia de hiperplasia prostáticas. Mas há quem prefere fazer o exame regularmente. Estes pacientes falam das vantagens dessa rotina. Desta forma é a primeira vez, mas de forma voluntária tem feito constantemente. É sempre bom nós anteciparmos, sabermos o que é que nós temos, não é? Que é para poder nos prevenir. Conhecendo o estado de saúde, assim pode prevenir, porque a prevenção é a melhor cura.
Há 2 anos atrás fiz a mesma consulta e não estaria mal em repetir a mesma. O especialista alerta para os cuidados e os sintomas a ter depois que se atinge a meia-idade. Tem muitos pacientes que têm doenças silenciosas. Eles estão a ir ao banho em um período da noite 3, 4, até 5 vezes e não percebem que é a mesma próstata que já está a dar sinais. Outras vezes tem problemas de difusão erétil, quando tem relação sexual pode dar desconforto. O conselho para todo homem depois de 45 anos é fazer este tipo de exame. É bem importante. É o exame mais importante para o homem, o rastreio da próstata. Passados 11 meses depois do surto de cólera em Angola, os moradores do bairro Paraíso, no município de Cacoaco, afirmaram que a doença desapareceu na localidade. No entanto, o fornecimento regular de água continua a ser a principal barreira enfrentada por eles todos os dias. O bairro Paraíso, em Cacoaco, foi considerado o epicentro do surto de cólera no início deste ano. Quase um ano depois, regressamos à localidade para constatar a situação atual. Orlando Manuel e Laura Cambuta, moradores do bairro, afirmam que a doença desapareceu graças às ações de sensibilização comunitárias promovidas ao longo dos últimos meses. Depois de 11 meses, quanto ao surto da cólera, até aqui nota-se melhorias, nota-se que estamos bem, porque nunca mais ouvimos alguém doente com essa doença. Então podemos dizer que está tudo bem. Quanto ao saneamento básico, graças a Deus, houve muito esforço, a população foi bem sensibilizada. Hoje as pessoas colocam lixo nos contentores, que são os lugares de lixo, e aí a equipa de recolha está sempre frequente, fazer recolha do lixo. Até aqui é muito bom. Graças a Deus estamos muito bem, ainda não há mais informações, né, acerca da cólera. Na Rua do Soba, o relato é semelhante. Contudo, o acesso à água potável continua a ser um desafio diário. Luísa Moanza contou que acorda às 4 horas da manhã para conseguir o líquido precioso, uma vez que na localidade dispõe apenas de 2 fontenários. A água que nós já não carregamos aqui, já não vende bidão, 4 bidões 50, mas esse dia a água está mesmo bem difícil, não está saindo mesmo. Para você vir conseguir água, tem que vir 4 horas. Se você não vir 4 horas, não vai conseguir água. E o coordenador adjunto do quarteirão 4, Manuel Antônio, reconheceu os avanços registados, mas admite que as infraestruturas ainda são precárias e apela por mais investimentos para reforçar o saneamento básico. As condições estão péssimas, não temos estrada, não temos acesso às vias, a ponte que dá acesso à Tia Belta, anda a vandalizar, está aqui, não temos escola, não temos nem posto médico. Isto tudo nos preocupa, nós como da Comissão do Bairro e a população. Então, esse é que hoje já está sendo aprovado, daqui a pouco vai sendo aprovado. Nós queremos projetos. Bom, lixo vai que não vai. A delinquência também, tem que manter um posto policial, tudo bem-vindo. Aquilo já está ultrapassado. Com vista a diminuir os casos de cólera no país, o governo angolano, em colaboração com o Ministério da Saúde, levou a cabo ações porta a porta para educar a população sobre higiene, tratamento de água e descarte adequado de resíduos. Já foram enterrar 3 dos 6 angolanos que morreram tragicamente num acidente de viação em Portugal. No passado dia 30 de novembro, Bruno Balsa, Tomásia Moreira e Luís Garrido foram sepultados na última sexta-feira na cidade de Lisboa. Os restos mortais de Daniela Moraes foram enterrados em Luanda neste sábado. Entretanto, o corpo de Flora Moreira deverá ser enterrado em Luanda amanhã. O corpo de Nelson Paiva também será trasladado para Luanda. Familiares, amigos, colegas e membros da comunidade angolana residente em Lisboa acompanharam as exéquias fúnebres. A campanha nacional BI da Dipanda, que visa facilitar a emissão do bilhete de identidade para crianças e jovens dos 0 aos 17 anos, registrou fraca adesão esta manhã no município de Cacoaco. Apesar do atendimento estar garantido até às 12 horas, por volta das 11 horas, a loja de registro da Vidru encontrava-se praticamente vazia. A ação especial, promovida pela Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos e apoiada pela Administração Municipal, pretende apoiar os serviços de identificação às famílias
e reduzir o tempo de espera no processo de obtenção do bilhete de identidade. O administrador da loja de registros de Cacoaco, Soares Ventura, confirmou que o movimento foi reduzido durante toda a manhã. Todavia, registramos hoje pouca afluência dos cidadãos. Acreditamos que a informação não terá sido difundida o suficiente e então vamos esperar que no dia 20 estejam aqui mais pessoas, porque o objetivo é atender neste dia crianças com idades compreendidas dos 0 aos 16 anos. Mas hoje, infelizmente, tivemos pouca afluência, daí que a esse momento praticamente estamos no fim e gostaríamos que no próximo dia 20 tivéssemos mais gente. O responsável alertou ainda para um fenômeno recorrente, o número crescente de cidadãos que concluem o processo de emissão, mas não regressam para levantar o documento. Temos muitos bilhetes nos ficheiros. Há cidadãos que emitem os bilhetes e não vêm levantar, não sabemos quais são as razões, e aproveitar já a ocasião para apelar mais uma vez que aqueles que tenham tratado os bilhetes nesta loja dos registros de Cacoaco, num período superior a 7 dias, devem se dirigir à loja para procederem ao levantamento dos seus documentos. Mesmo num dia com fraca procura, alguns encarregados fizeram questão de levar os seus filhos para garantir o documento da identificação. Para estes pais, a iniciativa oferece uma oportunidade prática e evita transtornos futuros. Ao longo do tempo não tem sido fácil, mas de facto hoje o processo está muito simples, claro e funcional da medida possível. Vim tratar o bilhete das crianças. Consegui sim, graças a Deus. Cheguei aqui às 7 horas e quando foi 8 horas começou o processo. E foi tudo fácil, está vazio, graças a Deus não houve nenhum impedimento. A campanha BI da Dipanda volta a decorrer no próximo dia 20 e a administração municipal apela aos pais e encarregados de educação para aderirem ao processo e garantir a identificação dos menores. Ter os documentos pessoais atualizados continua a ser um desafio para muitos jovens. Em Cacoaco, conservadores e administradores alertam para a falta de uma cultura sólida de documentação e para a dependência de exigências pontuais como empregos ou matrículas escolares. A equipa de reportagem ouviu jovens que reconhecem a importância de manter os documentos sempre atualizados. Para eles, possuir o bilhete de identidade, o cartão de vacina, o número de identificação fiscal e outros registros fundamentais evita constrangimentos e abre portas para oportunidades académicas e profissionais. Você pode perder oportunidades de trabalho, pode aparecer uma oportunidade que é para você viajar fora, pode acabar por perder essa oportunidade. Então, vamos ter sempre nossos documentos, como o bilhete, o passaporte, o documento da escola, tudo em dia em casa, pessoal. Por exemplo, se aparece uma oportunidade de emprego e tu não tens como ter acesso aos documentos, e aí, normalmente, essas oportunidades aparecem espontaneamente. Eu fiquei com o bilhete caducado praticamente 2 meses. Olha, eu não conseguia fazer nenhum movimento, estava muito aflita, mas graças a Deus consegui. Hoje eu tenho meu bilhete e consigo fazer tudo o que eu quero. Na loja de registros de Cacoaco, a conservadora Madalena Bento confirma que muitos jovens só procuram os serviços quando surge uma exigência laboral ou escolar, o que revela uma fraca cultura de prevenção documental. Eu vou dar exemplo, temos aqui populares, mesmo aqui atrás da loja dos registros, sem documento. Não é falta de sensibilização. Pescadores jovens, terra idade, dos seus 17, 18 anos, sem bilhete de identidade, e às vezes só aparece quando é exigido para levantamento de salário. Hoje em dia as coisas estão evoluindo e os senhores donos dos órgãos empregadores exigem atualmente para que os jovens recebam os seus salários a partir do banco. O administrador da loja de registros de Cacoaco, Soares Ventura, confirma que durante o período de matrículas registra-se um aumento significativo na procura,
Devido à questão dos certificados, as escolas que exigem os bilhetes para fazer os exames, etc. E então os serviços todos ficam totalmente abarrotados, o que tem trazido consigo algumas consequências, já que a capacidade de resposta nessa altura também fica um pouco reduzida. Para ele, a baixa adesão às campanhas para menores também se explica pela ausência de políticas nacionais que tornem obrigatória o uso do bilhete de identidade em instituições como escolas. O nosso apelo é que os cidadãos devem efetivamente tratar os documentos sempre que estiverem expirados ou a expirar, porque o bilhete pode ser renovado faltando 6 meses para ele expirar, para perder validade. Significa, faltando 6 meses, o cidadão já pode renovar o bilhete. As autoridades reforçam a importância de cultivar uma cultura documental desde cedo, ao defender que manter os documentos atualizados é essencial para garantir direitos, acesso a serviços e participação plena na vida social. Aniversário da fundação do MPLA. Lubango acolheu o ato político antecipado. Em destaque. As obras na rua que anda do município de Ojenda tiveram início em junho deste ano. De lá para cá, os comerciantes têm reclamado dos constrangimentos que a obra tem causado. Com a chegada da época chuvosa, a situação agrava-se. Os trabalhadores e clientes do mercado do Quicolo têm dificuldades para se locomover naquela área. 5 meses passaram desde o início das obras de requalificação na rua da Quianda. Comerciantes e clientes reclamam um pouco de tudo, desde as dificuldades para entrar no mercado e os assaltos. Com a chuva miúda que se registrou nesta sexta-feira em algumas zonas de Luanda, a entrada do mercado do Quicolo ficou intransitável, dando início a várias formas de negócios. Em virtude do tipo de comércio que eu exerço, esse tem sido normalmente a minha rotina, passo sempre por aqui. Ontem passei por aqui, estava mais ou menos, mas hoje, em virtude do trabalho que está sendo efetuado nessa localidade, hoje está mesmo horrível. Já não há acesso, por exemplo, para quem vem de Cacoaco, já não tem acesso para aqui, os carros, né? As viaturas, os táxis, não tem acesso a essa parte daqui. Então tem sido tem causado muito transtorno, né? Sim, parar do outro lado, caminhando de lá para cá, e especialmente nessa fase de chuva, a questão que se coloca é, né? Por que as obras começaram logo na véspera da chuva? Essa é a questão que se coloca ao governo provincial de Luanda. Tem essas duas opções, né? Colocar saco nos pés ou então pôr-se nas costas. Por exemplo, para fazer essa travessia. Com bebê nas costas, estão assim apertadas, e depois sabemos como é que é o nosso mercado do Quicolo é, com as pessoas que mexem, com todo o saco das compras, com a tua pasta, vai a água, vai a lá, mas a situação não está boa. O governo tem que ver essa situação. Essas obras aqui na Quianda começou no mês de junho. Até hoje não estamos a ver melhor mesmo que eles estão a fazer. Não estão a fazer mesmo nada. Ontem chuviscou, mas vê só trabalho. Ontem chuviscou, só aquele pequeno de chuvisco. Estamos a passar meio... O número do trabalho a dobrar e aumento nos pagamentos. Olha, os constrangimentos aqui são tantos. Quer para os comerciantes aqui das lojas, quer para nossas mamães zungueiras, inclusive, que não conseguem se fixar num sítio que é para poder fazer a venda. Agora, para nós, há muitas desvantagens. Os compradores, os clientes, não conseguem chegar aqui e estacionar, então tem que fazer uma longa viagem para poder pegar o produto, não é? Para poder pegar o produto. Isso dificulta muito o nosso trabalho, a nossa venda também baixaram significativamente, então essa é a situação. Olha, tem sido difícil porque a carrinha tem de parar mais para lá e temos que fixar vários homens ao longo da via aqui para poder controlar o produto, para não haver desvio do material e mais gasto. E como sabe, o sistema daqui da nossa Luanda, em cada sítio há uma placa e tudo que estaciona é taxa, é coisa desnecessária. Essa tem sido a dificuldade. Até os nossos irmãos vulgos com papata, para poderem carregar a mercadoria da senhora também, tem de pagar aí onde eles estacionam. Isso tudo tem dificuldade do trabalho
e de todos nós que estamos aqui. José Gonçalves fez um apelo para que as obras sejam mais céleres e possam facilitar a locomoção na Rua da Quianda, entrada do mercado do Quicolo. Para ver se acelera seu trabalho, né? Sabemos que o trabalho é benéfico para todos nós, embora tardia, né? Mas acreditamos que vai trazer benefício, mas queremos é só que acelere seu trabalho para minimizar ou diminuir esse transtorno que está a causar à população, especialmente para os munícipes, né? De Cacoaco e de Ojaenda. A cidade de Lubango acolheu este sábado o ato político provincial antecipado das celebrações dos 69 anos do MPLA. O evento reuniu milhares de militantes, amigos e simpatizantes do Partido dos Camaradas de várias gerações de todos os municípios da Huila. Milhares de militantes, amigos e simpatizantes do MPLA participaram este sábado na cidade de Lubango do ato político provincial antecipado dos 69 anos do Partido dos Camaradas. A celebração juntou representantes dos 23 municípios da Huila e várias gerações unidas pelos ideais do partido. Para os militantes, o momento é de reflexão sobre os feitos do MPLA e também de olhar para o futuro. Numa data muito importante para que haja união e fortalecermos o nosso partido para cada momentos mais importantes do nosso país, que nesse momento atravessamos. E se avizinha as eleições de 2027. São 69 anos preservando e valorizando as conquistas alcançadas pela paz. Da mesma forma que é uma grande festa, é também uma grande responsabilidade. E nós, como juventude, não podemos estar de fora disso. Devemos ter em conta, essencialmente, que o futuro não faz-se por si só. Ele é construído com base ao remanescente que os nossos antepassados deixaram e o preservar que o nosso presente faz. Então é uma compilação de três. O primeiro secretário provincial do MPLA na Huila disse que a data histórica é um indicador de que o Partido dos Camaradas continua a ser um garante da estabilidade e do progresso. Esta data histórica nos lembra que a liberdade conquistada é também responsabilidade de cada cidadão e que o MPLA continua a ser o garante da estabilidade, do progresso e da inclusão social do país. Nuno Mahap sublinha ser importante continuar a descer às bases, ouvir as preocupações da população e agir com responsabilidade. Precisamos descer às bases, continuar a ouvir o nosso povo, compreender os seus problemas, identificar oportunidades e agir com responsabilidade. É desta forma que o MPLA permanece vivo, forte, conectado com as comunidades. Não basta usar a camisa do partido. É preciso agir, inovar, estudar, trabalhar e participar ativamente na construção de soluções para o nosso país. Disciplina e mobilização porta a porta foram as principais recomendações deixadas aos cabos da OMA e da JMPLA em Cacoaco após o encontro realizado este sábado com o primeiro secretário municipal do partido e com o coordenador do grupo de acompanhamento pela província de Luanda, no âmbito das ações preparatórias para o ato político central alusivo ao dia da fundação do MPLA. Para muitos, a sexta-feira 13 é tida como um dia de azar, mas este ano, para o coordenador do grupo de acompanhamento pela província de Luanda do MPLA, Bento Kangamba, a data representa sorte, por coincidir com um sábado, dia reservado para as celebrações dos 69 anos do MPLA. Mudamos dia 13, todo mundo dia de azar, mas não é dia de azar, será dia de sorte. Vamos todo mundo, convidamos o povo angolano que representa Angola e Luanda para ir dia 13, estaremos no Quilamba para ver o presidente de todos os angolanos e ver o presidente do MPLA, que é o presidente João Lourenço. É muito bom e estamos a preparar, estamos a conduzir aqui uma mobilização forte. E a mobilização forte que deixamos aqui, dissemos que ninguém fica em casa, só fica em casa só as crianças, os ratos, e os galos e as galinhas. No quadro dos preparativos para o ato político central, que assinala o dia da fundação do MPLA, o Comitê Municipal do Partido em Cacoaco realizou, neste sábado,
o encontro alargado de trabalho com as direções das CAPES, da OMA e da JMPLA. Na ocasião, o primeiro secretário municipal de Cacoaco, Fernando Francisco João, afirmou que as condições estão criadas. Hoje os militantes demonstraram a sua força a nível das comunas de Cacoaco e a comuna sede. Hoje sentimos o interesse dos militantes em participar e mobilizar e podemos crer que no dia 13 Cacoaco vai outra vez mostrar a sua força à província de Luanda e ao comando presente em particular, a força que o MPLA representa na província de Luanda. A 10 de dezembro de 1956, nascia o maior partido de Angola. No próximo sábado, dia 13, o pavilhão multiusos do Quilamba será o palco das celebrações dos 69 anos desta organização. Para que tudo decorra sem sobressaltos, o segundo secretário provincial do MPLA, Almerindo Pereira, deixou as seguintes recomendações. Nós vamos fazer esse ato. É isto que eu estou aqui a presenciar. Primeiro são os encontros de preparação para discutirmos como é que nós, a OMA vai se organizar, a JMPLA vai se organizar, o partido vai se organizar. Temos que preparar os meios que vão levar os nossos militantes. Temos que ter os pontos de concentração dos nossos militantes. Cada primeiro secretário deve ser o ativista dos seus militantes. Até a data guardada, os encontros alargados de trabalho e sensibilização porta a porta vão continuar garantindo maior mobilização dos militantes. Vamos rever o que de mais importante exibimos aqui no Girassol Jornal ao longo da semana. O Presidente da República, João Lourenço, testemunha hoje em Washington, na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, a assinatura do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, apadrinhado pelo Presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América. O chefe de Estado, que está na capital norte-americana desde a manhã desta quarta-feira, participa da cerimónia de assinatura deste documento, considerado histórico, a convite das autoridades norte-americanas. O referido acordo, que tem como objetivo levar a paz à região leste da RDC, deverá ser assinado pelos presidentes Félix Tshisekedi e Paul Kagame, que já se encontram também em Washington. Para quem deseja aceder a um lote e construir, há um caminho a seguir. Enquanto visitava a construção do troço rodoviário que vai ligar a Avenida Fidel Castro e a Estrada Nacional 230 para facilitar o tráfego de veículos pesados, Carlos Alberto explicou o passo a passo para garantir legalidade e segurança no processo. Como é que ele deve fazer? É dirigir-se às administrações municipais. Hoje, a cedência de terras, independentemente da sua extensão, começa nas administrações municipais. Se a extensão de terra for maior do que a competência que o administrador tem, sobe ao governo provincial. Se for ainda maior dentro da responsabilidade, sobe no departamento ministerial responsável que cuida disso. Ou seja, hoje temos claramente definidos os mecanismos que temos e o cidadão hoje é muito mais livre com uma maior informação. Os automobilistas estão preocupados com a situação de degradação das vias de acesso da urbanização Nova Vida, tornando a circulação de veículos e pessoas difícil. As ruas que mais preocupam são as vias 116, Rua 28 e 50. A rua que dá acesso ao Comando Municipal do Quilamba-Quiache encontra-se fechada. A rua da Nova Vida é muito mal. Tem muitos assaltos aqui, buraco. Essa rua é 46, mas nesta rua na 28. Falando das ruas de Nova Vida, totalmente péssima mesmo. Né? Tantos buracos e praticamente você chega em casa bem arrebentado mesmo. Está muito péssimo mesmo. Não há segurança. Até tem tido muitos acidentes por conta das estradas. Nesta zona da cidade de Lobito, os cidadãos têm a oportunidade de adquirir os produtos alimentares a grosso e a retalho. O fluxo de cidadãos justifica-se a olhar pelo contexto festivo, já visível em função da oferta de produtos nos mercados formais e informais.
A farinha e o ovo são, entre outros produtos, os mais procurados. Mas os preços continuam a subir dia após dia. Os preços estão muito altos, muito alterado mesmo. De momento eu queria ver o açúcar está quase 10 mil kwanzas, enquanto vamos a comprar às vezes a 8 mil qualquer coisa. Está difícil. O arroz, a massa, o óleo, essas coisinhas todas. Este grupo de senhoras adquiriu uma caixa de frango para a prática da famosa sócia, dados os altos preços dos frescos, situação considerada difícil para muitas famílias sem capacidade financeira para a aquisição dos produtos a grosso. A animação tem cor e tem sabor. As crianças do Complexo Escolar 805 passaram a receber merenda escolar a partir desta quarta-feira. Mais do que estarem satisfeitas, confirmam que as faltas às aulas vão diminuir. Abacate, pão, arroz, feijão, eu vou vir na escola. Gosta para mim vir aprender, para mim estudar, não dá ficar lá em casa. Se estudar, a hora que vou vir na sala, a professora até que vou entender que a professora que vai dizer, se eu ir em casa, papai vai me perguntar, estudaste, o que eu vou lhe contar tudo. Não gosta de vir na escola, cabelo suja. Não gosta de vir na escola, eu vou brincar lá fora, se entrar na sala de aula, assim não está bom. Vamos a uma pequena pausa, daqui a pouco o papel do provedor de justiça e ainda hoje também vamos ter a notícia do mundo esportivo e matérias internacionais. Eu volto já, daqui a pouco. Até já. Aqui no Girassol Jornal, edição de sábado, temos todo o interesse em mantê-lo informado. O município de Viana passa a contar, a partir de agora, com uma sala de audiências virtual do Provedor de Justiça, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A iniciativa visa aproximar o Estado aos cidadãos. Uma estrutura pequena, mas aberta para atender grandes problemas dos cidadãos que muitas vezes surgem nos serviços públicos. Esta inauguração desta sala marca um importante passo no processo de modernização e transformação das audiências virtuais da nossa instituição. Vivemos tempos em que a tecnologia desempenha um papel decisivo na forma como trabalhamos, comunicamos e prestamos serviço à sociedade. O setor da justiça, pela sua natureza e impacto social, não pode ficar alheio a esta realidade. A inauguração desta sala de audiências virtuais representa a expansão do projeto de audiências virtuais e o nosso compromisso inequívoco com uma justiça mais acessível, mais célere, mais eficiente e mais próxima do cidadão. O projeto de audiências virtuais do Provedor de Justiça vai ser implementado nas administrações municipais e visa reduzir as enchentes e evitar que os cidadãos percorram longas distâncias para verem as suas reclamações resolvidas. Os cidadãos poderão dispor de condições adequadas para apresentarem as suas queixas, as suas reclamações à distância, garantindo que os processos sejam mais céleres, reduzindo os custos, constrangimentos e, em contrapartida, a continuidade dos serviços essenciais da justiça e também denunciarem todas as condições que não tiverem criadas para a sua sobrevivência mínima. Deste modo, queremos reafirmar o nosso compromisso institucional em sermos uma voz ativa e um aliado dos cidadãos na defesa dos seus direitos, assegurando uma justiça cada vez mais próxima do cidadão. Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, este projeto significa avanço no acesso aos serviços públicos e da provedoria. Sob a liderança da Provedoria de Justiça, inauguramos hoje a segunda sala da província de Luanda, na administração municipal de Viana. Este projeto representa um avanço significativo na modernização dos serviços públicos e na promoção do acesso à justiça para todos os cidadãos, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade. Por agora,
A implementação das salas virtuais, que se prevê alargar para outras províncias, não anula o atendimento presencial. Não vai inibir porque o cidadão vai fazer a sua queixa. Nós aqui fizemos uma demonstração, mas no município onde ele estiver, a cara dele não aparece para dizer que vai fazer queixa do administrador, ou do governador, ou do ministro. O que se passa ainda é talvez alguns não dominarem as tecnologias de informação. Esta é outra questão que nós estamos a pedir aos administradores municipais que nos ajudem, que nos apoiem a divulgar o projeto e a terem também as tecnologias de informação avançadas, de forma que qualquer cidadão possa dominar, porque é necessário que ele domine para poder colocar esses espaços, tanto para pedir audiência, como para apresentar a queixa, como para falar com o provedor, ou com o adjunto, ou com qualquer responsável para o dia. Segundo ainda a entrevista, a provedora de justiça levantou a possibilidade de as reclamações do excesso de prisão preventiva puderem ter uma luz verde, caso a sala virtual chegue às comarcas. Mas vai diminuindo. E vai diminuindo por quê? Porque eu tenho persistentemente equipas técnicas que vão aos estabelecimentos prisionais. E quando eles vão, trazem mais listas dos detidos ou presos que estão em excesso de prisão preventiva, que têm penas expiradas, que alguns casos de pessoas que estão só à espera do pagamento da multa, que é outra questão que tenho pedido a alteração da lei, porque muitos nem têm recursos financeiros para poder sobreviver, quanto mais pagar uma. Como não é da competência da Provedora de Justiça a questão relacionada com os tribunais, nós encaminhamos quando são casos de falta de emissão de certidões de sentença, falta de pagamento de multas, nós encaminhamos ou ao Conselho Superior da Magistratura Judicial ou aos tribunais. E na mesma ocasião, já em entrevista à imprensa, a Provedora da Justiça, Flor Bela Araújo, garantiu haver audiências móveis nas comunidades e que, de forma periódica, para que os cidadãos em zonas de difícil acesso possam conhecer os seus direitos face às ações injustas nas administrações públicas. Flor Bela Araújo garantiu que a instituição que lidera quer cada vez mais aproximar os serviços aos cidadãos, sobretudo às comunidades. Na sua abordagem à imprensa, durante o ato da abertura da sala virtual de audiências da Provedoria de Justiça, a titular da pasta disse estar em curso audiências móveis e periódicas para as zonas mais distantes. As audiências móveis são feitas por diretores de gabinetes, chefes de determinadas áreas. Eles vão para o terreno mensalmente, por exemplo, um mês vão para Viana, outro mês vão para Maianga e fazem audiência móvel. O que é audiência móvel? É colocar uma tenda, colocar as nossas revistas da Provedoria, principalmente o guia do provedor, para o cidadão saber como é que ele vai fazer a queixa, apresentar a queixa. Quem lhe vai receber vai logo dar uma explicação se essa queixa cai no âmbito da atuação, se é para pedir esclarecimentos, se é para fazer uma recomendação quando não há dúvidas de que houve uma violação flagrante. A falta de segurança e acesso às comunidades muitas vezes acabam por dificultar o trabalho, pelo que a titular da pasta avançou que há um trabalho conjunto que tem ajudado a inverter o quadro. É daquelas que a qualquer momento, ainda que esteja fora de Angola, se nós apresentarmos uma queixa de um cidadão que foi mal atendido no hospital, ou que não foi atendido, ou que lhe pediram de avulga gasol, ela responde-nos logo de imediato. Então nós temos de facto algumas entidades que nós tivemos que homenagear, porque são aquelas entidades que não demoram com a resposta dos processos. O Ministro do Transporte não responde, portanto é célere a qualquer momento. O Ministro do Interior, nós quando quisermos ir visitar um estabelecimento prisional e precisamos de autorização, ele é célere, portanto, a apresentar. E nós vamos visitar os estabelecimentos prisionais. Mas o trabalho não se limita apenas pelas comunidades em Luanda, nem apenas na língua. Entretanto, há grande dificuldade para chegar às zonas recônditas e atender às comunidades tem sido a falta do capital humano. Estes serviços é para aproximarem o cidadão do produto de justiça.
A nível das províncias também temos já criados postos de audiências virtuais em Malange, no Namibe, no Kwanza Sul, no Lubango, em Benguela, na Lunda Norte, estamos a prever em todas as províncias. O nosso maior problema de não termos mais postos de audiências virtuais é os funcionários públicos. Nós temos poucos funcionários públicos, necessitamos com urgência da abertura de um concurso público, porque temos que tirar os funcionários, tanto de nível central como das delegações provinciais, para colocar nesses locais de audiências virtuais, que de facto são muito úteis, porque implica com que o cidadão não tenha que vir a Luanda, não tenha que ir à delegação provincial. Em qualquer município ele poderá aceder desde que tenha um computador. Mundo das Letras. Escritor angolano imortalizado na Academia Brasileira de Escritores. Em destaque. Agora a página desportiva. Os tricolores campeões do Girabola continuam a subir na tabela. Na tarde deste sábado voltaram a triunfar e foi frente ao Redonda Futebol Clube por 1-0. O Petro de Luanda conseguiu mais 3 pontos no Girabola após receber e vencer o Redonda Futebol Clube por 1-0. Parece que tem sido hábito começar cedo para cedo atingir os objetivos. Depois de 4 minutos de jogá-los, Jonathan Toro abriu o placar. No intervalo, 1-0, Petro assegurava a vantagem. Aos 54 minutos, o keeper tricolor Hugo Marques foi expulso após derrubar o adversário que quase fazia o golo do empate. Depois disso, os visitantes ganharam mais ânimo, todavia a pontaria parecia muito desafinada. Aos 68 minutos, o Redonda quase empatou, mas a Barra salvou a equipa da casa, num belo ataque que poderia dar em golo, mas a sorte sorriu para o Petro. Depois, o Redonda tentava, mas não conseguia. O Petro conseguiu assim o triunfo de 1-0 e mais 3 pontos no Girabola. Em conferência de imprensa, o treinador do Redonda, Salvador Cardoso, apesar da derrota, mostrou-se respeitoso com o adversário e gostou do posicionamento dos seus pupilos. Apesar de perder, faço uma análise positiva dos meus jogadores que jogaram e dignificaram, conforme eles prometeram, a província de Bengo, porque esse foi o nosso objetivo. Porque eram duas equipas com objetivos diferentes. Um é o Petro, que é o campeão nacional, que é candidato ao título. Outro é o Redonda, que é uma equipa que luta para a permanência. E perdendo por 1-0 com o Petro em pleno estado 11 de novembro, não posso normalizar isso, mas posso assim sair daqui com o espírito que perdemos, mas com que lutamos do princípio até o fim, conforme prometemos. E vamos continuar a trabalhar. Petro é passado, agora vamos pensar no próximo adversário. Já no lado do Petro de Luanda, o treinador Frank Artiga mostrou-se descontente com o jogo. O técnico francês Bruno Ferri, ao serviço do Ilhet de Benguela, continua em tratamento médico, de acordo com o treinador adjunto que falou para a imprensa na última sexta-feira, no lançamento do jogo da 10ª jornada diante do Recreativo do Libolo. Adílio Simões absteve-se de dar mais pormenores a respeito da situação de saúde do técnico principal. Há 2 jornadas que o técnico Bruno Ferri desapareceu do comando tal para um pronto-socorro. Nesta sexta-feira, questionado sobre a ausência de Ferri, Adílio Simões, a interinar o técnico francês, preferiu não dar mais pormenores, porém afirmou que só o corpo médico que o acompanha estará em condições de mais informações. Falar do professor Bruno Ferri, dizer que é um assunto da área médica e eu gostaria que tivessem aqui os médicos para tratar esse assunto. Portanto, isto é um assunto que fica mesmo com a nossa área médica. A única coisa que nós desejamos todos nós e que nós queremos é ter o Bruno Ferri brevemente com o grupo. Aliás, ele já participou do treino ontem. Portanto, mas ainda goza de algum repouso, né? Portanto, vamos esperar que o Ministro esteja connosco o mais breve possível, mas
é uma questão que somente de forma muito mais profunda a área médica é que pode debruçar sobre isto. Sobre o lançamento do jogo da 10ª jornada, o treinador diz que a moral dos jogadores está em alta e o objetivo é granjear um bom resultado na banheira do Estádio Nacional de Umbaca, diante do Recreativo do Libolo. A moral do grupo é alta, é das melhores porque nós estamos a ver 3 resultados positivos e isso naturalmente eleva a moral do grupo e a motivação naturalmente melhora. Estamos a trabalhar no intuito de que possamos ser superiores ao nosso adversário em campo, contrariar, como já disse anteriormente, os pontos fortes deles e o nosso objetivo é vencer. O Iliete reconhece a potencialidade do adversário e fará de tudo para que não sofra golos, já que ficou nas entrelinhas a busca de mais uma vitória. Em relação à estratégia, não é uma estratégia nossa, Iliete, nós não vamos naturalmente divulgar aqui aquilo que nós preparamos em termos de estratégia para os jogos, não seremos entregar ao bandido, não é? Como se diz na gíria. Em relação ao adversário, naturalmente é um adversário que tem feito muitos gols e, como já fizemos aqui, tem o melhor avançado do gira-bola neste exato momento. Portanto, nós estamos precavidos disso e vamos tentar anulá-lo para que ele não consiga naturalmente fazer gol contra nós. O Iliete ocupa neste momento o 5º lugar na tabela classificativa do Girabola 2025-2026 com 14 pontos. Ainda sobre o mundo desportivo, o Petro de Luanda quebrou a invencibilidade do Interclube no Unitel Basket 2025-2026 ao ganhar na última sexta-feira, no pavilhão 28 de fevereiro, em Luanda, por 123-86. Os polícias tiveram um peso pesado para testarem o ciclo vitorioso que ostentavam até a 8ª jornada desta edição do Nacional da Bola ao Sexto. O Petro de Luanda foi até a casa do Interclube fazer e desfazer nesta 9ª ronda. No entanto, é preciso referir que os 2 primeiros períodos da partida, os donos da casa conseguiram acompanhar o ritmo dos visitantes. O primeiro ficou em 31-28 a favor dos campeões nacionais. O segundo quarto terminou em 26-25, mais uma vez a favor do Petro de Luanda, que ao intervalo vencia por 57-53. Os últimos 24 minutos foram de massacre total para a turma de Cesaltino Reis. No terceiro, perdeu por 32-19 e no quarto período por 34-14, deixando o placar final em 123-86. Apesar da vitória, o técnico do Petro de Luanda, o espanhol Sérgio Valdeomilhos, lamentou as condições do pavilhão 28 de fevereiro para receber jogos com a intensidade da partida Interclube Petro de Luanda. Es importante jugar con orden y yo creo que hemos jugado con orden. Entonces, eso quizá esto es un campo muy difícil de jugar, no es otro campo más abierto, todo el público está encima, es su campo, es complicado jugar aquí. Y bueno, tiene mucho mérito el cómo hemos jugado, la forma de cómo hemos jugado. Nos polícias, Cesaltino Reis frisou que a falta da acutilância da sua equipa a partir do terceiro quarto ditou o mau resultado da sua juventude. No final da partida, nós temos tido problemas no terceiro quarto. Eu acho que é um problema de desconcentração da equipa. A equipa entrou desconcentrada para o terceiro quarto e depois, pronto, né? A desconcentração que houve é que deveu-se ao resultado que ali espelha, né? Se tivéssemos segurado o terceiro quarto, tivéssemos o jogo equilibrado. No Inter, o jovem extremo Daniel Lucas da Costa foi a seta mais produtiva, com 17 pontos e 4 ressaltos. O jornalista e escritor angolano João Rosa Santos foi impulsado e assumiu a cadeira de número 37 na qualidade de imortal da Academia Brasileira de Escritores. Na cerimónia, outros escritores foram imortalizados de Moçambique e Cabo Verde, sendo, na ocasião, os 3 escritores africanos indicados embaixadores culturais da instituição nos respectivos países. O novo embaixador cultural da Academia Brasileira de Escritores, em Angola, assumiu o compromisso de respeitar e prestigiar a memória da instituição, que
como referiu, é um símbolo da literatura brasileira, um espaço de resiliência intelectual, de pensamento livre, do cultivo da palavra e da democracia cultural. João Rosa Santos, que tem já publicados cerca de 15 livros de bolso, prevê lançar em janeiro de 2026, em Luanda, a sua obra autobiográfica intitulada Sou Eu Andando Por Aí. O novo imortal da Academia Brasileira de Escritores nasceu na província de Malães, é mestre em assessoria de imagem e consultoria política, membro da União dos Escritores Angolanos e da Liga Velha Guarda de Malães. Daqui a pouco, mais informação com as notícias internacionais e a personalidade da semana. Eu volto já. É um instante. Até já. E no Girassol Jornal, edição de sábado. O leste da República Democrática do Congo está mais uma vez a mergulhar no caos. Milhares de pessoas estão em movimento a fugir dos intensos combates entre os rebeldes do M23 e o exército. Milhares de pessoas estão a abandonar as suas aldeias no Kivu, um êxodo forçado à medida que os confrontos entre o exército congolês e os rebeldes do M23 se intensificam. No sábado, milhares de congoleses fugiram sob bombardeamento incessante. Os combates têm vindo a intensificar-se desde terça-feira, atingindo uma força camanhola e aéreas circundantes. Esta onda de violência surge apenas alguns dias depois de vislumbre de esperança. Na quinta-feira, o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e o presidente do Ruanda, Paul Kagame, assinaram um acordo em Washington destinado a aliviar as tensões e restaurar a paz no leste da RDC. A polícia da Tanzânia anunciou que quaisquer protestos durante o dia da independência da próxima semana seriam ilegais. A notícia está a gerar preocupações sobre novos confrontos após a violência pós-eleitoral do mês passado. A vitória do presidente Samia Suluhu Hassan nas eleições presidenciais de outubro desencadeou protestos em todo o país após a desqualificação dos seus principais rivais. Centenas de pessoas foram mortas, segundo partidos da oposição e organizações internacionais de direitos humanos, e milhares foram presas. Uma porta-voz do Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas lembrou nesta sexta-feira às autoridades da Tanzânia da sua obrigação de garantir os direitos à reunião pacífica. Centenas de pessoas saíram às ruas de Mogadíscio para expressar a sua indignação com a referência do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aos imigrantes somalis como lixo. Ao falar numa reunião de gabinete, Trump disse que os americanos de origem somali não contribuem em nada. Os seus comentários foram recebidos com choque e condenação nos Estados Unidos da América e na Somália. Existem mais de 1/4 milhão de pessoas de descendência somali a viverem nos Estados Unidos, incluindo a deputada democrata Aliane Omar, uma crítica frequente do presidente e das suas políticas. Jornalistas das edições de novembro, Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola venceram o Prémio Nacional de Jornalismo, edição 2025, nas categorias Imprensa, Fotojornalismo, Rádio e Televisão. Os prémios foram entregues pelo Secretário de Estado para a Comunicação Social, pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. A gala do Prémio Nacional de Jornalismo, edição 2025, decorreu nesta sexta-feira numa das unidades hoteleiras de Luanda. Esta edição premiou 4 categorias, nomeadamente fotojornalismo, imprensa, rádio e televisão. O primeiro lugar em fotojornalismo ficou o jornalista da Edições de Novembro, Jornal de Angola, Dom Semedo, com a fotografia singular Corredor do Lubito, aposta de todos. É um sentimento de conquista, é um sentimento de um trabalho feito, que foi reconhecido,
tanto para nós como jornalistas. É sempre uma vitória que a todos venha granjear, incentivar e acreditar, não é? No trabalho de cada um de nós. Na categoria de rádio, o primeiro, segundo e terceiro lugar ficaram com a Rádio Nacional de Angola. Nós concorremos com uma peça intitulada Criptomoedas na Vida Prática. Foi um desafio lançado pela Direção de Informação da Rádio Nacional de Angola, que quis trazer para a Antena Nacional uma matéria com abordagem simples para facilitar a compreensão dos nossos ouvintes. Concorri na categoria de rádio, gênero e entrevista, com uma entrevista feita ao académico, político, nacionalista e homem de cultura Filipe Zau. Durante as celebrações dos 50 anos da nossa independência, a Rádio Nacional de Angola levou a cabo uma programação especial e havia o espaço Trajetória da História. Essa entrevista foi feita para este espaço, era todas as quartas-feiras. Ainda sobre os primeiros lugares na categoria de imprensa, ficou o Jornal de Angola e na categoria de televisão, o jornalista da Televisão Pública de Angola, TPA, destacado em Cabinda, Francisco Lunde, com a reportagem Paz. Elementos da FLEC abandonam as matas de Cabinda. É um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de que o nosso esforço que temos estado a fazer todos os dias é recompensado. E então este prémio eu dedico muito seriamente a Deus, à minha família, ao Conselho de Administração da TPA. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, fez a entrega dos certificados dos segundos e terceiros classificados. E o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, fez a entrega dos certificados e troféus dos primeiros classificados nas 4 categorias. Nós podemos encontrar nos temas que abordou aquilo que de facto é a realidade do país. Porque quando falamos do corredor do Lobito, estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de progresso, estamos a falar de diversificação da economia, estamos a falar de uma infraestrutura muito importante para o país e para a região. Quando falamos em criptomoedas, estamos a falar de tecnologias. E quando falamos dos cidadãos da FLEC, dos ex-militares da FLEC, estamos a falar de reconciliação nacional, que é uma das peças muito importantes que nós temos estado a trabalhar todos os dias para que os angolanos continuem cada vez mais unidos e só unidos conseguiremos desenvolver o nosso país. Em segundo lugar, nas 4 categorias ficaram o jornalista do Novo Jornal, João Marques, na categoria de imprensa, televisão, o jornalista da TPA, Jutsi Samarrando, e fotojornalismo, novamente o Jornal de Angola, Contreiras Pipa. Igualmente nas 4 categorias, mas em terceiro lugar, o jornalista Miguel Ângelo, do Jornal de Angola, na categoria de imprensa. Já na categoria de rádio, a RNA, Daniel Marques, em televisão, TV Zimbo, Maria Pedro, e fotojornalismo, Angope, Leonardo Castro. Os primeiros classificados arrecadaram uma quantia monetária de 2.500.000 kwanzas, os segundos classificados 1.500.000 kwanzas e os terceiros 500.000 kwanzas. O Prémio Nacional de Jornalismo foi criado para distinguir, valorizar e incentivar os profissionais da área. Jay-Z, carismático rapper empresário norte-americano, é a nossa personalidade da semana. Acompanhe. Sean Corey Carter, mais conhecido pelo nome artístico Jay-Z, nasceu em Nova Iorque, Estados Unidos da América, 4 de dezembro de 1969. Jay-Z, de 56 anos, é um cantor, rapper, compositor, produtor, ator e empresário norte-americano. O renomado cantor é um dos artistas de hip-hop mais bem-sucedidos empresarialmente e financeiramente nos Estados Unidos e no mundo. Jay-Z tornou-se o primeiro rapper a ter um património líquido de $1 bilhão e atualmente, após vários investimentos, a revista norte-americana de negócios e economia Forbes estima que o rapper possui um património avaliado em $2,5 bilhões. Jay-Z é um dos artistas que mais vendeu em toda a história, com mais de 140 milhões de discos comercializados. No norte-americano, venceu 24 Grammy Awards por seu trabalho musical, além de inúmeras outras
indicações ao prémio. Como empreendedor e investidor, Jay-Z é co-proprietário da cadeia de bares esportivos Forty Club, co-criador da linha de roupas Rockaware. Jay-Z é CEO da gravadora Def Jam Recordings, é um dos fundadores da gravadora Rock and Pillar Records e da Rock Nation, empresa de entretenimento. O rapper também fundou a Rock Nation Sports, a empresa de agenciamento de atletas da NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, e da MLB Android, com 14 álbuns. A 11 de dezembro de 2009, Jay-Z foi classificado como o 10º artista mais bem-sucedido da década de 2000 pela Billboard, sendo o 4º rapper da história, atrás de Eminem, Nelly e 50 Cent. Jay-Z foi o primeiro rapper a ser introduzido no Songwriters Hall of Fame e o primeiro rapper solo vivo introduzido no Rock and Roll Hall of Fame. Desde 4 de abril de 2008, Jay-Z é casado com a cantora pop do R&B Beyoncé Knowles. O casal Jay-Z e Beyoncé, conhecido por The Carters, é o 4º casal mais rico do mundo, com património líquido de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Em 2013, a prestigiada revista norte-americana Time nomeou Jay-Z uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E por hoje é tudo. Tenha uma excelente semana que começa amanhã. Boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.